E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Quando atingirmos a meta de 1000 inscritos, vamos sortear uma camisa oficial do Timão. O Corinthians chega ao Brasileirão 2025 em uma situação de evidente insatisfação. Na 11ª rodada, o time soma 15 pontos, com 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, ocupando a 11ª posição. Um rendimento aquém das expectativas para um clube que embarcou na temporada com status de protagonista. A análise do elenco reforça a preocupação. Com média de idade de 26,8 anos e valor de mercado estimado em cerca de 119 milhões de euros, o Corinthians construiu um plantel promissor, mas que ainda não converte potencial em produção com consistência. Recentemente, o comentarista Everton Guimarães fez duras críticas à equipe. Ele destacou a carência de força ofensiva e a fragilidade defensiva. A atuação inconsistente reflete um time que até marca, mas que cede gols em momentos cruciais da partida, retratando um futebol reativo e sem dinâmica. Guimarães também apontou a falta de identidade tática como um problema grave. Segundo ele, a equipe joga sem a pegada esperada, sem pressão pós-perda, levantando dúvidas sobre o comando desde a saída de Ramon Dias em abril, após o título paulista. A campanha no estadual, apesar do título, não encobriu os erros. Guimarães lembrou que a consistência vista no Paulistão não foi transportada para o Brasileirão, onde o Corinthians enfrenta dificuldades em ajustar ritmo, escalação e motivação jogo a jogo. Everton Guimarães inicia sua análise com contundência. O Corinthians vive um momento alarmante. A instabilidade tática e emocional do time reflete uma fragilidade crônica que não pode mais ser ignorada. Palavras duras, mas que encontram respaldo no desempenho recente do clube. O time ocupa hoje a 11ª posição no Brasileirão 2025, com 15 pontos em 11 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Saldo negativo de 2 gols. Essa campanha medíocre reforça o alerta soado por Guimarães. Falta ambição e contundência em campo. Guimarães destaca o histórico recente, eliminações precoces e performances apáticas na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana. Ele cita especificamente a queda na fase preliminar da Libertadores, quando o Corinthians venceu no Brasil por 2-0, mas não superou o revés por 3-0 no Equador. A montagem do elenco também é alvo crítico. O valor de mercado estimado em cerca de 120 milhões de euros não se traduz em qualidade coletiva. Para Guimarães, o time parece desordenado, prioriza nomes consagrados, mas entrega pouco no gramado. Os reforços contratados, como Angileri, Memphis Depay e outros, não justificam o investimento. Embora a entrada do argentino tenha sido elogiada, o lateral ainda busca regularidade. Já Depay, apesar do prestígio, não consegue responder com gols e presença decisiva. Everton não economiza nas palavras quando fala da falta de identidade do time. O Corinthians hoje não sabe se quer propor o jogo, se prefere o contra-ataque ou se vai apenas sobreviver. Essa falta de convicção tática tem custado pontos preciosos, especialmente em jogos contra adversários diretos na tabela. Dorival Júnior, experiente e respeitado, ainda não conseguiu imprimir um padrão claro de jogo. As substituições muitas vezes causam mais dúvidas do que soluções, e o entrosamento entre os setores parece inexistente. A linha de defesa, antissólida, hoje comete erros primários de posicionamento. No meio-campo, nomes como Maicon e Fausto Vera não conseguiram assumir protagonismo. A transição é lenta, previsível, e o time sofre para criar jogadas. Everton observa que a criatividade ofensiva desapareceu. É um time que gira a bola, mas não fere. Um leão na posse, um gatinho na finalização. Já no ataque, a situação é ainda mais crítica. Yuri Alberto, principal referência ofensiva, atravessa uma fase de baixa produtividade. Os números não mentem, apenas 2 gols em 11 rodadas do Brasileirão. A dependência de lampejos individuais expõe a falta de construção coletiva. A torcida, que sempre foi combustível do clube, começa a perder a paciência. As arquibancadas do Neoquímica Arena, antes pulsantes, agora refletem frustração.
As vaias ao final do último empate sem gols contra o Juventude são um sinal claro de esgotamento emocional do torcedor. Olá, torcedor alvinegro! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Mesa do Timão e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! Everton Guimarães chama atenção para o contraste entre a grandeza do Corinthians e o desempenho atual. É inadmissível que um clube dessa envergadura se conforme com mediocridade. O Corinthians precisa se olhar no espelho e se perguntar: onde foi parar o espírito de luta que sempre nos definiu? A análise também recai sobre a diretoria. As escolhas administrativas, as contratações questionáveis e a falta de um projeto esportivo consistente agravam a crise. Para Everton, há um vácuo de liderança dentro e fora de campo. Falta comando, falta cobrança, falta Corinthians, sentencia. Enquanto os rivais avançam em torneios continentais e brigam pelas primeiras posições no Brasileirão, o Timão patina em campo e afunda nos bastidores. As promessas de reformulação se chocam com a realidade de um time desorganizado, sem alma e sem rumo. A cobrança pública feita por Everton Guimarães ecoou o que muitos torcedores já gritam há meses. O Corinthians precisa reagir. Não é apenas uma questão de futebol, mas de identidade. Ou o clube se reinventa, ou continuará sendo uma caricatura da sua própria história. A temporada ainda oferece tempo para mudanças, mas o alerta está soado. O Corinthians não pode mais caminhar em marcha lenta. As palavras de Everton não são apenas críticas, são um apelo por resgate. Resgate da raça, da paixão, do Corinthians que impunha respeito em qualquer campo. O peso das declarações de Everton reverberou entre ex-jogadores e analistas do cenário esportivo. Muitos concordaram que o Corinthians atual é apenas a sombra do time combativo e destemido de outrora. As palavras do comentarista serviram como catalisador de um debate necessário. O clube perdeu sua essência? Internamente, as críticas não caíram bem. Integrantes da comissão técnica e membros do departamento de futebol enxergaram nas falas de Everton uma exposição desnecessária. Porém, ao mesmo tempo, reconhecem que a pressão é inevitável quando o desempenho não corresponde ao tamanho da instituição. Nos bastidores, especula-se que parte da diretoria cogita mudanças mais drásticas no elenco, com possibilidade de rescisões antecipadas, empréstimos e até dispensas. O problema é que o clube ainda sofre com limitações financeiras e contratos pesados, o que impede uma reformulação imediata. Dorival Júnior, pressionado, mantém o discurso de confiança. Em entrevistas, reforça a necessidade de paciência e continuidade do trabalho. Entretanto, os números e o futebol pobre apresentado tornam esse discurso cada vez mais frágil diante da realidade. A instabilidade afeta não só o ambiente interno, mas também os negócios do clube. Patrocinadores já demonstraram preocupação com a má fase e o impacto na imagem da marca. A diretoria tenta manter o equilíbrio institucional, mas a turbulência esportiva ameaça comprometer outras áreas. O efeito das críticas foi sentido também nas redes sociais. Milhares de torcedores compartilharam os trechos da fala de Everton, muitos concordando e pedindo uma resposta firme do clube. A pressão não é apenas midiática, é popular, legítima e crescente. Jogadores mais experientes do elenco, como Cássio e Fagner, passaram a ser cobrados diretamente por lideranças de torcidas organizadas. O discurso da falta de sangue nos olhos voltou a ganhar força nos protestos. O clima é de tensão no CT Joaquim Grava. A diretoria corre contra o tempo. Com o Campeonato Brasileiro ainda em seu primeiro turno, há margem para recuperação. Mas o sinal de alerta está ligado. Caso os resultados não melhorem nas próximas rodadas, mudanças mais profundas devem ocorrer, inclusive na comissão técnica. O Corinthians precisa reencontrar seu espírito competitivo. O clube que foi sinônimo de superação e raça não pode ser engolido pela apatia. A reconstrução não depende apenas de novos nomes, mas de postura, identidade e compromisso com a grandeza alvinegra. A crítica de Everton Guimarães não foi um ataque gratuito, foi o reflexo de um incômodo coletivo. O Corinthians não pode mais se esconder atrás de discursos. A hora de reagir é agora. Ou o clube acorda para sua realidade, ou o restante de 2025 será mais um capítulo amargo em sua história recente.
Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.